Senhor presidente, palavra, Vossa Excelência. Renan Calheiros, agradeço a Vossa Excelência a deferência de me permitir subir na tribuna nesse instante em que o plenário do Senado Federal está com sua composição quase completa, onde brasileiros e brasileiras nos assistem e nos ouvem nas mais variadas partes deste país. Eu subo, presidente Renan, senhoras, senhores senadores, deputados e deputadas aqui presentes, a essa tribuna, hoje com dois sentimentos. O primeiro é da indignação, da profunda indignação dos homens de bem, quando são atacados na sua honra, quando são caluniados, quando são covardemente ofendidos. Mas trago, senhor presidente, um outro sentimento, o da serenidade daqueles que nada, absolutamente nada, têm a temer. Eu não cheguei ontem nesta casa, senhor presidente, Vossa Excelência, e tantos aqui são testemunhas disso. Tenho mais de 30 anos de mandato, conquistado com muito trabalho, mas também com muita honra e sempre dedicado à defesa dos interesses da minha gente em Minas Gerais e do Brasil. Tenho me preparado, senhor presidente, ao longo de todos esses últimos anos para o enfrentamento. E eu tenho feito a minha maneira, denunciando, acusando quando necessário, propondo quase sempre, mas sempre mantendo no meu comportamento e nas minhas ações o limite da responsabilidade, da ética e do respeito. Nos últimos 2 anos em especial, desde que me tornei um adversário em potencial ao petismo, em especial a este governo, os ataques se avolumaram. Quem não lembra, senador Agripino, Vossa Excelência, que participou tão intensamente da nossa campanha, dos ataques sórdidos a mim, a minha família, durante todo o processo eleitoral. Quem não se lembra aqui de uma acusação, senador Petecão? E eu me lembrava ontem de manhã de alguns episódios da campanha eleitoral, quando um dos principais jornais brasileiros, e depois seguido por vários outros, estampava em sua primeira página que o então candidato Aécio Neves havia construído em terras particulares de um parente seu um aeroporto na cidade de Cláudio. Não adiantava eu mostrar que aquilo já tinha sido, a partir de denúncias do PT, arquivado pelo Ministério Público de Minas Gerais, rearquivado pelo Ministério Público. Aquela quase que assombração me acompanhou durante a campanha eleitoral. Me lembro que no espaço mais nobre da campanha, o Jornal Nacional da Rede Globo, nos 10 minutos para nós da oposição tão caros e tão relevantes, mais de metade do tempo foi utilizado para que eu me defendesse de algo que não precisava de defesa. Pois bem, o tempo passou, a campanha passou, os promotores do Ministério Público voltaram a investigar aquela obra e o Conselho do Ministério Público, de forma definitiva e cabal, arquivou aquelas denúncias do Partido dos Trabalhadores por uma razão. Consideraram que a obra era correta, não houve superfaturamento, não houve direcionamento, ao contrário, beneficiou uma comunidade inteira, sem privilégio a quem quer que fosse, ao contrário, em desfavor daquele parente meu citado. Cito apenas esse episódio, senhor presidente, porque nós estamos aqui frente a outros episódios, que não são os primeiros. Desde o início das investigações da Operação Lava Jato, não foram poucas as tentativas de vincular nomes da oposição nessas apurações, que vem mostrando ao Brasil de forma clara, de forma transparente, tudo aquilo que foi engendrado e operado por aqueles que se apoderaram do Estado Nacional ao longo dos últimos anos em busca de um projeto de poder. As acusações a nós da oposição, e não fui eu apenas a única vítima, foram inúmeras, mas todas elas, com o tempo, foram se desfazendo, porque não há nada mais vigoroso, não há nada mais consistente do que a verdade. Ela sempre prevalecerá. Prevaleceu neste episódio ao qual me referi da campanha eleitoral e prevalecerá também nesses episódios. Quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ser muito objetivo em trazer a esta casa e aos meus pares que me conhecem há tanto tempo explicações que não deveria trazer, não deveria ser necessário. E eu pensava comigo, presidente Renan, o que teria sido a motivação?
o que faria com que um senador da República, pego cometendo um crime, me acusasse de forma tão leviana, tão irresponsável e tão improcedente. Me trouxeram há poucos dias atrás uma notícia que circulou num importante jornal brasileiro, no Jornal Globo do Rio de Janeiro, com a seguinte manchete. Eu não li na época, logo após a prisão do senador Delcídio. Delcídio não perdoa Aécio. Não é bom tratar, não é de bom tom pronunciar o nome de Aécio Neves na cela onde Delcídio Amaral está preso. Delcídio não esquece a frase do presidente do PSDB no dia da sua prisão. Disse eu, segundo a transcrição aqui, o sentimento foi primeiro de perplexidade, quase que de descrença. Depois, quando os documentos começaram a ser distribuídos, o sentimento passou a ser de indignação. A gente viu que ele agiu quase como chefe de uma grande máfia. Teria sido isso a razão para o senador Delcídio incluir na sua delação acusações tão torpes, tão vis, tão irresponsáveis como essas que hoje o Brasil inteiro desfruta? Ou simplesmente seria a intenção de equilibrar um pouco o jogo, já que os ataques ao governo eram muito duros? Quem sabe se coloque aqui também algum nome da oposição, mesmo que de forma irresponsável e improcedente, para misturar um pouco as coisas. Pois bem, os indícios de alguma coisa parecida não são poucos. Há uma semana atrás, um grupo de parlamentares do PT esteve na Procuradoria-Geral da República e lá, segundo o relato que me trouxe, um deles foi dito pelo chefe daquela excursão ou daquela comitiva: investiguem o Aécio Neves, ele é o presidente do PSDB. Não importa se seja procedente, se haja alguma coisa crível, apenas investigue, que isso é bom para a PGR. Isso foi dito numa reunião da qual participaram 7 parlamentares do PT, inclusive 2 do meu estado. Mas eu não quero aqui ficar apenas em tese, em teorias conspiratórias. Eu tenho o dever de trazer esclarecimentos, e esclarecimentos definitivos em relação àquilo que é irresponsavelmente lançado sobre mim. Eu queria dizer, senhor presidente, que até mesmo os inescrupulosos da política costumam ter algum bom senso, algum cuidado, algum pudor em não trazer para o embate político familiares nossos, que não tem absolutamente nada a ver nas suas atividades com aquela que aqui exercemos na política. Nós estamos prontos, senadora Rose, para o embate, para o enfrentamento, nos moldamos para isso. Mas mesmo os mais inescrupulosos têm cuidado, têm pudor em fazer aquilo que fez o senador Delcídio do Amaral. Eu peço nesse instante licenças e desculpas à minha mãe, trazida a esse episódio da forma, repito, mais vil e cruel possível. Minha mãe, senador Renan Calheiros, senhores senadores, foi casada durante quase 30 anos com um grande banqueiro brasileiro, um empresário das mais variadas atividades. E no ano de 2001, e não precisaria nem eu estar trazendo isso hoje, ou sequer uma revista semanal publicar com áreas de escândalo essa notícia, porque ela já circula nos blogs do submundo do petismo, patrocinados pelo governo, há muito e muito tempo. Esta questão surgiu na campanha eleitoral, esta questão vem surgindo ao longo dos últimos anos de forma extremamente insistente, mas nenhum veículo sério da imprensa brasileira, ao ver aquela matéria, ao ver do que se tratava, ousou sequer trazer isso à baila, por compreender que nada havia desse episódio que contaminasse o meu mandato e a minha atividade política. Pois bem, devo aqui, por dever de consciência, prestar esse esclarecimento em rápidas palavras, porque foram 3 as citações do senhor senador Delcídio do Amaral ao meu nome. A primeira é esta: quero dizer aos senhores que a minha mãe, no ano de 2001, estimulada pelo seu marido, iniciou o procedimento de abertura de uma fundação legal, legitimamente constituída, que a partir da venda de imóveis que faria, poderia deixar no futuro uma poupança para o estudo dos seus netos, era a sua intenção. O tempo se passou, ela não complementou os documentos dessa fundação, seu marido adoeceu e depois, infelizmente, veio a falecer. Para se ter uma ideia, essa fundação que não foi sequer constituída, nos 6 anos em que esses documentos ali ficaram parados,
teve a transferência, ela transferiu recursos para a fundação que totalizaram US$5.000 anuais, durante 7 anos, até a extinção de todo esse procedimento para manutenção de taxas que era cobrado por aquele que a formalizava. Ela fez depósitos de em torno de US$30.000 em 6 anos, US$5.000 anuais. Muitas vezes menos do que aquilo que o Banco Central orienta ou determina que sejam publicados, que sejam declarados. Mas mesmo assim, após, senador Jorge Viana, a morte do seu marido, do seu companheiro, e ela tendo extinto esse procedimento, não tendo querido dar continuidade, porque não sabia sequer como conduzir isso, ela recebe esses documentos da extinção desse processo da fundação, sem que nenhum recurso nessa fundação, nós estamos falando do ano de 2007, tivesse sido ali movimentado. Recebe, portanto, uma conta onde esses recursos dessa manutenção haviam sido depositados, esses cerca, em média, de US$5.000 anuais. Consulta um advogado, já a partir da morte do seu marido, e ele diz que ela deveria declarar, naquele instante, essa movimentação no seu imposto de renda. Ela fez isso. Ela declarou no seu imposto de renda essa movimentação lá atrás. Pois bem, a partir de uma investigação que foi feita na residência desse responsável por essa instalação ou por essa propositura da fundação, por inúmeras outras ações que ele havia cometido, esse documento é encontrado. E nesse documento o Ministério Público argue a senhora, minha mãe, ela dá todas as explicações cabais. O que fez o Ministério Público do Rio de Janeiro? Pediu o arquivamento, naquele ano, pediu o arquivamento desse procedimento. O que fez a Justiça Federal? Atendeu ao Ministério Público e arquivou esse procedimento. E eu faço aqui uma pergunta: onde está o dolo? Onde está a vinculação dessa questão de um ato privado da minha mãe e do seu marido com a minha atividade pública? Aonde está o vínculo? Ele simplesmente não existe. Mas mesmo assim, um deputado do PT no ano passado pega esses dados que circulavam num desses blogs, ou em vários desses blogs do submundo da política, e solicita ao Procurador-Geral da República que reabra essa investigação. Ele recebe os dados, analisa, busca informações, e o que faz o Procurador-Geral da República? Arquiva novamente este procedimento, porque, repito, não há nenhuma ilegalidade, não há nenhum dolo, não há nenhum ato que comprometa, não apenas a mim, mas a minha própria mãe neste episódio. Mas, pois bem, ele foi trazido à baila e eu peço aqui esse esclarecimento aos brasileiros. Portanto, esse procedimento, que já estava nos blogs, repito, senadores e senadoras do PT, há muitos e muitos anos, é tratado hoje como um escândalo, como uma coisa nova, nada de novo, um procedimento usual, um procedimento, portanto, que teve o aval da sua idoneidade, da sua correção, dado pelo Ministério Público e pela Justiça do Rio de Janeiro. Quero aqui, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, me ater à segunda referência que faz o senador Delcídio do Amaral ao meu nome. A fatídica, a conhecida farsa da chamada lista de Furnas. Mais uma vez, essa lista de Furnas já levou à prisão o estelionatário que a formulou. E na verdade não é uma, são inúmeras listas de Furnas. Quando esse cidadão foi preso, senador Tasso, foi encontrado no computador dele a mesma lista com nomes do PT. Isso é público, está no inquérito da Polícia Federal. Eu utilizei isso para demonizar os parlamentares do PT, que eram meus adversários políticos? Nunca. Mas volta e meia esse assunto surge. Vários dos parlamentares que aqui estão conhecem bem a lista de Furnas, porque foram irresponsavelmente incluídos nela também. E o que diz o senador Delcídio? Não, a lista pode ser falsa, mas o seu conteúdo pode ser verdadeiro. E diz o senador, e abro aspas, na sua delação, ele não sabe ao certo falando dos recursos, aspas para o senador Delcídio, ele não sabe ao certo quem os recebia e de que forma, não sabe quem são os operadores do esquema e como esses repasses são feitos, fecha aspas.
mas sabe que eu era beneficiário desse esquema. Isso é falso, isso é irresponsabilidade. Isso, na verdade, vem sendo dito nos corredores, vem sendo dito na sarjeta da política há muito e muito tempo, sem que absolutamente nada pudesse ser provado em relação à minha conduta, porque ela é honrada, ela é ética. Portanto, esta foi a segunda irresponsável citação do senador Delcídio, amparado no que já havia dito um doleiro que depois se desmente ao dizer que jamais na vida tinha tido qualquer contato comigo, nem à distância. Vamos à terceira questão. Eu não quero paralisar as votações do Congresso Nacional e mais uma vez agradeço a paciência e a atenção dos meus pares do Congresso Nacional. Diz o senador Delcídio do Amaral que quando o presidente da CPI dos Correios, era eu governador do estado de Minas Gerais, aqui não me lembro de ter estado uma vez sequer a tratar deste assunto, teria atendido a pleitos que a ele teriam sido levados por terceiros. Esses terceiros, como o prefeito do Rio, desmentem de forma categórica essa ação. Quero aqui de público agradecer a manifestação espontânea, líder Embaçaí, e peço que leve a ele esse reconhecimento, que fez o deputado Osmar Serraglio, relator da CPI dos Correios, que disse que em nenhum momento, em nenhum instante, este tema foi levado à CPI e ele sequer tomou conhecimento de alguma ação que pudesse ser de meu interesse durante todo o procedimento da CPI. E seria ele, como relator, a figura central a, de alguma forma, conduzir aquilo que o senador chamava de algum arranjo. Isso não existe. Não tive nenhuma relação próxima com o Banco Rural durante toda a minha vida. Poderia até ter tido, mas não tive conta, não tive empréstimo, nenhuma, absolutamente nenhuma relação com o banco. Não há, como ficará provado de forma clara, nenhum interesse meu pessoal, e acredito de todos aqueles que ao meu lado estavam, no meu governo, com as questões relativas àquele banco. Mas surge essa denúncia. Não, o senador tinha interesses naquela questão. E ele, aí eu tenho que agradecer ao senador Delcídio, porque, como diz na minha terra, o diabo mora nos detalhes. Resolve dizer o senador Delcídio que esteve comigo para tratar deste assunto em Belo Horizonte, na sede do governo, e que depois eu mandara levá-lo ao Rio de Janeiro. Sim, o senador Delcídio esteve comigo na sede do governo, solicitou uma audiência comigo na sede do governo. Sabem quando? Mais de 2 meses depois do encerramento da CPI, mais de 2 meses depois do relatório da CPI ter sido votado. Poderia eu, naquele tempo, em junho do ano de 2006, estar solicitando a ele um empenho em algo que já havia sido finalizado? Não, é mais uma vez falsa esta declaração. Eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de forma absolutamente serena, mas absolutamente firme, dizer: cada uma dessas questões será esclarecida, porque eu não vou fazer aqui uma defesa atacando as nossas instituições, atacando a Operação Lava Jato, o Ministério Público, atacando a Polícia Federal. Que façam o seu trabalho. Estou encaminhando todos os documentos que mostram de forma cabal e definitiva aquilo que aqui estou atestando. Vão a fundo, avaliem, investiguem e me deem um atestado de absoluta correção. Não aceitarei que uma vida pública honrada, respeitada pelos brasileiros e em especial pelos mineiros, seja manchada por alguém para que de alguma forma se proteger ou se safar de medidas que a eles seriam impostas, venha atacar a honra daqueles que fazem política porque acreditam na política como instrumento de transformação da vida da nossa gente. Quero aqui, senhor presidente, dizer que a minha determinação, a minha coragem de mudar esse país é cada vez maior. São com ataques como esse, como aconteceu na campanha eleitoral por inúmeras vezes, que eu vejo a minha força ainda aumentada, a minha disposição e a minha determinação, além da minha coragem, recrudescidas. Vou continuar combatendo esse governo que aí está, esse governo que destruiu as nossas empresas, que destruiu as nossas economias, mas que eu não vou permitir que destrua a minha reputação. Nós vamos continuar lutando por um Brasil diferente, onde a ética, a eficiência possam efetivamente caminhar juntas. Quero, portanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, dizer que estou encaminhando amanhã
à Procuradoria-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal, todos os documentos para que sejam analisados e comprovem de forma absolutamente definitiva que fui vítima de um ardil, fui vítima ou de uma vingança ou de uma operação política construída. Mas sairemos disso ainda mais fortes para, a partir desses próximos dias, intensificarmos as nossas ações na Câmara dos Deputados pelo impeachment da Presidente da República, para que o Brasil se livre deste governo e construa uma nova fase na sua história, na história de todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente.